Eu não vou dizer mais difícil da vida pessoal, mas o mais triste, a perca do meu pai, né? Eu acho que a perca de um pai, de uma referência, minha mãe é viva, graças a Deus. Então, assim, a experiência mais triste da minha vida foi perder uma referência como o meu pai, né? Uhum. Isso aí eu Faz senti tempo, não? falta. 2015. 2015, se eu te 2015, falar. Ele 2015. tinha Dia 28 de 79, né? dezembro, 28 de dezembro de 2015. Ixi, ainda morreu depois do Natal, né? Foi depois do Natal. E um momento mais difícil, sim, dificuldade a gente enfrenta, né? Mas eu me Todo o senti plano assim, econômico era meio impotente com a dificuldade, foi no período da pandemia, né? E principalmente porque imagina assim que muitos dos protocolos foram necessários, né, importantes, mas alguns exageros passaram a ser ameaça para os negócios. E por trás dos negócios, vidas, né? Que eu acho que mais valor do que qualquer negócio, de qualquer empresa, são as vidas que estão por trás dela, né? E eu Sim. me preocupei muito com aquele cenário de parada, porque eu estava vendo que muitas pessoas iam passar fome, então aquilo ali me angustiou muito, né? Ver a ameaça de famílias perderem o que tinham, perderem negócios e com os negócios perder a fonte de sustento, né? Então, eu acho que a pandemia, de fato, foi a maior dificuldade. Passei outras dificuldades de crises normais de mercado, mas eu acho que nós brasileiros já nos habituamos a enfrentar crises e superá-las, né? Faz parte. Mas da pandemia, de fato, foi uma coisa assim, que foi a nível mundial, foi algo que amedrontou muita gente, né? Todos nós, e até de perder pessoas próximas, parentes, né? A gente vendo pessoas próximas morrendo, não queríamos ser irresponsáveis de colocar em risco a saúde dos nossos familiares, mas também a preocupação com o cenário econômico e de sustento de muitas famílias, né? Eu acho que essa mistura toda aí afetou a cabeça de muita gente e, para mim, assim, afetou muito, mas muita questão da preocupação de como é que ia ser depois da pandemia, né? Isso aí mexeu bastante. Psicológico, né? Psicológico, Muito, muito, muito. Com quem não mexeu, né? É Dificilmente. uma experiência que eu acho que deixa marcas, né? E aprendizados também, né? Deixou muitos aprendizados. Também dividiu muito, né? Dividiu muita gente, prós e contras, isso, aquilo, outro, sem querer polemizar ideologias nem nada, mas dividiu muito, né? A partir daí eu acho que houve muita divisão Foi, no a mundo divisão e o foi que muito acentuada, muito foi mais muito, acentuada. Muitos setores continuaram trabalhando, né? Setores de... Eu trabalhava num setor que continuou trabalhando, que é transporte público. sim, Então, era um desafio gigantesco também. Gigantesco. Se imagina, manter, você pegar, ficar doente, eu preso era em Maranguape, eu passava a semana lá. Porque a empresa perdeu só 95% do faturamento. Já imaginou? imagine quantas famílias por trás, né? Motoristas, trocadores, 117. mecânicos. 117, uma frota pequena, mas Isso nos empregos diretos e os diretos. indiretos. E Com os indiretos, certeza. que são muitos também, né? Não, cara, situação assim. E porque naquela época, na primeira onda, o governador, talvez por ser muito mal assessorado, certo? Agora, eu acho que você tocou num ponto crucial que assim, me gerou uma certa revolta, foi a forma como foi Foi conduzida feito, aqui, foi um negócio de muito criminalizar, muito xiita, de criminalizar quem precisava trabalhar, Exato, porque exato. estava passando fome. Me diz uma coisa, o vendedor de água no sinal, como é que ele Eu vou sobreviveu? te confessar, flanelinha. Flanelinha. Eu ia no meu trabalho para levar alguma coisa para flanelinha, que coitado ia para lá, mas não tinha carro para ele olhar na rua. Né? Algumas vezes eu fui para poder, eu me lembrava dele. Aliás, aqui para nós, eu ia quase todo dia no escritório, mas quando eu vi o flanelinha lá, eu digo, poxa, o cara ali não tem um carro para ele olhar, não tem um carro estacionado na rua. Como é que ele vai voltar com pão? E ele precisava levar alguma coisa para casa dele, porque ele não tinha reserva, né? Ele não tinha reserva. Mas segundo um jornalista que eu ouvi, um jornalista que eu nunca esqueci,
Eu parei de ouvir essa rádio, certo? Foi a CBN, vou até dizer, nacional, não quero nem saber não. Rapaz, o cara, que era um cara que eu admirava e respeitava, que era aquele Carlos Alberto Sarneberg. Sim. Rapaz, o cara, no começo da pandemia ali, chegar e falar, não, o pequeno empresário, ele tem caixa para sobreviver 30 dias. O grande empresário, ele tem caixa para sobreviver 90 dias. Eu digo, como é, macho? Qual o mundo que tu vive? Porque o pequeno empresário que eu conheço, o cara tá apurando um dia para pagar os boletos. Que ele sobrevivesse 30 dias, e depois dos 30 dias? E como é que ele ia girar? Quando voltasse à normalidade, como é que ele ia girar o negócio dele se ele já não tinha mais? Cara, mas foi tão fora da realidade o discurso. Foi tão fora da realidade que a gente viu muitas... Desculpa, mas não dá para ficar ouvindo as porqueiras dessas. Uma live, eu participei de uma live com... Eu não vou evitar de citar nomes aqui, mas eu questionei muito. Não, mas nós estamos fazendo isso, aquilo, outro, assistencial, de resolver o problema. E outra coisa, atende todo mundo. Atende a necessidade de todo mundo. Eu questionei mostrando que, rapaz, dá para a gente voltar com alguns cuidados, né? E já dava para voltar com alguns cuidados. Como, de fato, quando a economia voltou, só que exageraram o negócio de horário, de passar um fiscal para saber se tinha alguém dentro de uma loja. Bicho, preso, prendia. Nossa, tinha coisa absurda. Aí houve uma mistura nesse período dentre as necessidades e questões ideológicas partidárias, né? Sim. Porque acabou misturando muita coisa nesse sentido. E uma pessoa, às vezes, veio me questionar, dizendo, rapaz, tu está defendendo a abertura de comércio? Eu digo, eu estou defendendo um negócio que tu está fazendo escondido. Tu está abrindo tua loja escondida, que eu passei na tua loja e vi o funcionário lá trabalhando e tal. Eu só estou querendo normalizar o que tu já está fazendo, cara. Tu já está fazendo. Então, aí depois ele não me questionou mais. Não, ele também caiu a ficha dele, mas ele precisava vender, deixava um vendedor de plantão dentro da loja, atendendo uma ligação, atendendo alguma coisa, normal. Não tinha contato com ninguém, né? Mas eu digo, cara, eu só estou querendo normalizar o que tu já faz, né? Porque houve uma mistura realmente por um determinado momento, onde foi uma questão política, né? O presidente Bolsonaro na época defendia uma coisa, os outros defendiam outra, aí acabou misturando e confundindo tudo. Os governadores eram contra. Eram contra, aí acabou polemizando muito na questão ideológica e não na questão assim, racional da coisa. A política tem muita coisa por trás, né? O político ele gosta que o eleitor fique dependente dele. Né? Então, do assistencialismo. É verdade. Então, o político gosta dessa questão, né? Para ele dizer, olha como eu sou bom, olha o que eu fiz por vocês. Se perpetuar ali com aquele nicho lá de pessoas que dependem dele e tal. Né? Eu já sou da opinião que o político, rapaz, o quanto menos ele fizer para atrapalhar, melhor. Você falou um ponto agora que você falou de forma generalizada, mas eu vou levar para o lado da economia, basicamente também em função do que está acontecendo da desoneração. Né? O mercado ele se ajusta se não houver interferências. Né? Se vai interferir, interfira pontualmente e que não seja assim, rapaz, aqui gerou um pico, gerou um desequilíbrio, depois se baixar um pouquinho só, da desoneração, bem pouquinho, que não representa muita coisa, mas que seja por 4 anos, 5 anos, 6 anos, o mercado se ajusta. Mas se a gente ficar mexendo, meu irmão, não funciona, não rola. Aguenta, não sustenta. Qual é a multinacional dessa que vai querer investir num maquinário de bilhões para produzir automóvel, se não sabe daqui a um ano, não vou nem dizer daqui a um ano, próximo mês, como é que vai ser a tributação do produto que ele está... Daqui a um mês a gente não sabe como é que vai ser a tributação. Né? Então, muita incerteza. Tem fábrica parando, né? Tem a Volkswagen está parando aí a produção aí por um tempo, porque mesmo com todos esses benefícios, ainda parte lotado lá. Então, assim, não se sabe como é que vai ser agora. O governo está prometendo aí estender por mais 15 dias. E depois dos 15 dias, vai estender por mais 15? Qual empresário que vai querer investir? Qual empresa grande? Ou até o pequeno também que vai querer investir num negócio que ele não sabe como é que vai ser amanhã.
né? É melhor a gente ter políticas longas, né? Que sejam claras, né? Que você sabe, não, isso vai acontecer daqui a tantos meses, depois de um ano vai ser assim. Você já sabe como é que vai ser daqui a um ano. Então, você se planeja para produzir, para estocar pessoal, quantas pessoas você pode empregar, baseado em regras claras. Mas Sim. na incerteza ninguém quer. Ninguém quer. com Ninguém vai certeza. investir. Ótimo. E é isso que nós estamos vivendo hoje, infelizmente, no país, né? Incertezas.